Chegamos aqui na aula de facial, onde nós vamos falar de flacidez tissular e muscular da face. Foi publicado na revista JAMA Dermatology um experimento com mulheres entre 40 e 55 anos para a realização de atividade física, mas uma atividade física diferente, é uma atividade física facial. Então, elas fizeram 20 semanas de exercícios faciais com uma certa frequência inicialmente, com acompanhamento e supervisão, e depois de algum tempo elas ficaram fazendo exercício em casa, home care. O que elas perceberam? O que elas relataram? Elas relataram que esses exercícios trouxeram uma aparência mais jovial. E esses exercícios eles eram realizados 2 vezes por semana, os que eram supervisionados, compreendendo 90 minutos de tempo de exercício. E eles escolhiam as partes, as musculaturas que eram trabalhadas e faziam 2 exercícios para cada musculatura, com a duração de 1 minuto mais ou menos de execução de movimento naquela musculatura. O que acontece? Quando a gente tem a pele no rosto, a gente tem algumas camadas de gorduras que eles são como se fosse, fala que é subjacente, que vai se conectar como se fosse um quebra-cabeça e vão fazer o formato do rosto. E essa gordura, com o passar do tempo, ela vai se tornar mais magra, ou seja, vai ter menos gordura e vai ter uma diferença no formato do rosto. E sob essas gorduras, ou seja, abaixo dessas gorduras, nós temos os músculos. E aí, de uma forma que podemos inferir, é que fazendo a contração muscular, essas fibras aumentariam seu turgor e ocupavam um espaço maior, substituindo aquela gordura que se perdeu. Lembrando que não é só, com o passar da idade, não é só a massa de gordura que a gente perde, não é a massa gorda somente, né? A gente tem toda uma questão de perda de tecido dérmico com o passar da idade. E houve a sugestão desse nome novo, que ao invés de falar assim, envelhecimento, usar a quadralização de face. O rosto envelhecido, ele muda a sua angulação. Isso também foi um artigo publicado em 2014, na qual eu baseei a nossa aula de hoje. Essas mudanças nos contornos faciais, elas têm uma alteração de um trapézio invertido na juventude, na primeira forma, para uma forma quadrada com o passar da idade. Existem 4 pilares do envelhecimento, nas quais nós já discutimos nas aulas de envelhecimento cutâneo, mas eu achei que foi colocado aqui de uma forma diferente para vocês. Então, a flacidez cutânea, que a gente já falou que existe uma diminuição da função das fibras elásticas, que o colágeno fica menos tenso, enfim. A ação muscular depressora, ou seja, existe uma ação gravitacional e de diminuição dessa ação muscular, turgor muscular. Diminuição volumétrica dos compartimentos de gordura e perda da sustentação profunda devido ao remodelamento ósseo. A gente, com o envelhecer, existem perdas, né, no caso da parte dentária, fissuras ósseas com o excesso de contração muscular. Então, existe uma diminuição dessa sustentação por conta desse remodelamento ósseo.
O queixo ele vai ficar mais protuso, a ponta do nariz ela fica mais caída. Então existem sim mudanças e neste artigo eles consideraram como pilares do envelhecimento. Falando então um pouquinho mais sobre a gordura, já que nós já falamos muito sobre a parte dérmica do envelhecimento, colaboradores de Van observaram três principais alterações. O que eles observaram? Que os adipócitos, nesses compartimentos de gordura superficiais, que é esse compartimento da gordura subcutânea e facial, eles eram maiores comparados à gordura profunda, ou seja, então eles têm uma capacidade de armazenar mais gordura. A segunda observação, alteração, é em relação aos sexos, que nos homens, o tamanho dos adipócitos nos compartimentos de gordura nasolabial e da bochecha medial é significativamente menor quando comparado às mulheres. E também nas mulheres, o tamanho dos adipócitos em compartimento nasolabial nas mulheres com IMC normal também era aumentado nas mulheres. Então existe uma diferença da capacidade de armazenar gordura, né, a capacidade lipogênica da gordura nas mulheres em relação aos homens, sim. Eu achei interessante mostrar para vocês um pouco sobre as regiões da gordura facial, porque a gente sempre fala muito em pele, mas não preocupa com essa parte que é o que vai também nos favorecer. De certa forma, a gente não quer perder a gordura da face, porque ela vai empurrar essa pele de dentro para fora, ali, fazendo uma certa tração, né? Então aqui esse desenho ele vai fazer uma especificação de cada região de gordura, na região frontal, na região supercílio, pálpebra superior, aqui na região temporal mandibular, aqui na região nasolabial. Então ele faz um desenho e te mostra aqui cada região de gordura detalhadamente. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção também quando a gente está fazendo uma radiofrequência, alguma coisa que é de calor, a gente tem que pensar também nessa região aqui de gordura, porque às vezes a gente quer tanto enfatizar a pele, mas a gente vai perder, né? Preenchimento, não vai adiantar tanto. E aí, eu coloquei aqui para vocês também que assim, a gente pensa que a ginástica facial a atividade mímica facial, ela só tem que ajudar, mas a gente tem que prestar atenção que às vezes os músculos geram vincos específicos. Então, assim, o músculo frontal, a gente vai ver o desenho detalhado, tá? O músculo frontal, ele apresenta pouca gordura subjacente. Então, a gente vê que aqui na parte da testa, você já consegue identificar o osso de forma bem simples, justamente por falta dessa gordura, né? Que é pouca. Os músculos da região glabelar, que é essa região aqui, são responsáveis pelas principais alterações evidentes do envelhecimento do terço superior da face. Por quê, gente? Porque a nossa expressão, tanto do olhar quanto de reação, ela se concentra aqui no centro da região frontal. E aí o que eu coloquei aqui para vocês, que ela contribui para o aspecto cansado e aborrecido da face e também pelo aumento da pele na região palpebral superior. E eu não sabia, mas esse excesso de movimento ele vai favorecer o deslocamento dessa gordura subjacente para a região
inferior, no caso aqui das bolsas de gordura. Então, por isso que a gente tem que articular menos a face. Os músculos zigomáticos maior e menor, eles vão expulsar essa gordura subjacente profunda. O que vai acontecer? Esvaziar a área jugal. O que é essa área jugal, Nayara? É aqui, ó. Essa ação de profundidade aqui é quando a gente vai fazendo tanta contração com essa musculatura aqui, que a gente vai afundar isso daqui, tá? Então, assim, tem um lado bom da contração muscular? Tem, mas eu acredito que tem que ser devagar, tem que ter uma resistência, porque eu quero aumentar essa massa muscular e não favorecer uma ação impolítica, tá? Então, gente, a gente tem que prestar atenção até na prescrição de atividades faciais. Outra questão da ação muscular que eu achei interessante é que, assim, as contrações dos músculos orbiculares dos olhos, que vão fazer o quê? Abrir e fechar os olhos. Elas vão levar à protrusão da gordura orbicular, criando bolsas palpebrais. Então, duas coisas que favorecem as bolsas de gordura. Corrugador de supercílio, essa região aqui de tensão, na região frontal e orbicular dos olhos. Então, criando as bolsas palpebrais, além de contribuir para a queda da cauda da sobrancelha. Então, a gente vai fazer um arco da sobrancelha bem triste. Além do mais, o aparecimento das rítides, que são as rugas perioculares, aqui, tá? Os culturalmente demais, popularmente chamados pés de galinha, e para o aumento da pitose cutânea na região palpebral, ou seja, para essa queda de pálvora aqui na região dos olhos. Então, por isso que eu coloquei essa mulher aí com óculos escuro, porque assim, quando a gente dirige muito, dirigir sem óculos, a gente fica o tempo inteiro em reação dos reflexos que batem no nosso rosto e também a articulação facial. A gente precisa se estressar sem mexer muito essa região. Como a gente fala isso para os nossos clientes? A gente tem que passar essa informação adiante, porque a gente não tem como pedir menos movimento, mas a gente pode cobrar o óculos de sol, e o óculos de sol tem que ser bom, gente, porque se o raio entra pelo filtro do óculos, a gente vai ter efeitos de contração do mesmo jeito. Aqui nós temos um desenho, né, um esquema que vai fazer a divisão da face em 3 terços. Então, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Então, eu te pergunto, desses 3 terços aí, qual que você acha que é o que tem menos gordura subjacente? Terço superior, porque é onde temos a região frontal, certo? Mas vocês viram que a contração dos músculos do terço superior, principalmente essa região central, elas vão gerar uma série de marcas que vão se apresentar como queixas de envelhecimento, que são as rugas, as bolsas, a flacidez cutânea, certo? Então, a gente tem uma quantidade menor de gordura na região terço superior, uma quantidade maior no terço médio aí por conta da região da bochecha, região malar. E aqui
Nesse último slide da primeira parte, eu coloquei para vocês que assim, para eu trabalhar a face na sua completude, flacidez tissular e flacidez muscular, eu vou precisar de vários recursos, que não é só um ou só o outro é suficiente para trabalhar ambos. Por quê? O que eu penso, Nayara? Você falou que trabalhando a pele, você já está trabalhando uma tensão muscular? Sim, eu tenho equipamentos que dão esse estímulo. Mas esses equipamentos, eles vão gerar, são os equipamentos de corrente, por exemplo, o High Force, aquele equipamento hoje que está sendo muito utilizado, gente, como é que é o nome dele? O plasma, jato de plasma. A gente tem um jato de plasma que você vai passar e você vai gerar um estímulo de contração muscular. Você tem um cosmético que é o DEMAI, que vai fazer esse efeito de estimulador da acetilcolina, que é um neurotransmissor de contração muscular. Então, não basta um recurso para que você trabalhe a face, porque eu preciso preocupar tanto com a parte de cutâneo quanto a parte muscular. Aqui, só para lembrar, nós temos aqui um eletrodo, um rolo, que vai fazer iontoforese. Aqui a gente tem um equipamento, provavelmente também da galvânica, fazendo a microcorrentes, ou pode ser uma corrente de contração farádica ou russa, facial. Aqui um pincel, outro pincel, e aqui era um ultrassom que estava sendo aplicado, que cortou um pedacinho da imagem. Então, assim, eu preciso de vários recursos para trabalhar numa vertente completa da face. Bom, já volto com a segunda parte da aula. Obrigada.